Olá, saudações novamente. Aqui é o Dr. Brian Adams com A Fé Agora. Obrigado por nos acompanhar. Estou fazendo a parte 2 do programa. Espero que tenham visto. Se não, voltem nos arquivos. Podem encontrar quando a fé se cansa. Porque eu vejo as pessoas, sabe, temos uma mentalidade de micro-ondas. Queremos tudo agora, só clipes de 30 segundos. Nossa atenção é tão curta. Temos que voltar a passar no teste de resistência. Desse tempo, lembrem-se: semente, tempo e colheita. Ao passarmos por esse tempo, às vezes pode demorar um pouco. Davi foi ungido para ser rei, e foram 15 anos antes de ele realmente se tornar rei. Agora, em 8 desses anos, ele fugiu para salvar a vida porque o rei atual, o rei Saul, tentava matá-lo. Então, o processo, a resistência e o treinamento para o trabalho que Deus tem para você pode, quase sempre, não é como você pensa que será. E quase pareceria que a palavra de Deus não era uma palavra verdadeira de Deus. Na verdade, ao falarmos de José, a Bíblia diz: "E a palavra dele o provou até que se cumprisse." Ele esteve no poço, esteve na prisão, e parecia que a palavra, o sonho que ele teve de Deus, não iria se cumprir. Mas ele nunca desistiu. E ele passou no teste de resistência e se tornou o segundo no comando em todo o Egito. Sabe, quero encorajá-los a não desistir também, porque você pode desistir logo antes da sua promoção. José estava na prisão um dia, no dia seguinte o trouxeram. Ele interpreta os sonhos, eles lhe dizem: peguem-no, esfreguem esse rapaz, deem um bom corte de cabelo e limpem-no. Deem-lhe seu próprio quarto, deram-lhe uma esposa. Digo, esse cara foi promovido para valer, porque ele não desistiu. Não sei quanto a vocês, mas eu também estou esperando uma promoção. Mas Deus é capaz de promover, mas quer Ele faça. Cara, se tudo que eu tiver for a salvação, tô feliz com isso. Não vou pro inferno mais nisso, porque tenho ministério, tenho propósito, tenho responsabilidade. Eu deveria ser um bom mordomo. Ao administrar um ministério que Deus me dá, tem que me guardar de ficar exausto, de ficar cansado. E quando se cansar, vá à presença de Deus, aquiete-se e saiba que Ele é Deus. Eu confio que minha vida está nas mãos dele. Eu confio que Deus fará aquela limpeza profunda, profunda, profunda. Sabe, a palavra diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Bem, eu não quero apenas ser perdoado, mas se eu pequei, eu provavelmente é como andar na lama, ou, sabe, o porco na lama, como diz o velho ditado, ou o cão ao seu próprio vômito. E eu preciso agora, mesmo sendo perdoado, eu preciso ser purificado. Então, estamos falando sobre quando a fé se cansa. Há um tipo único de exaustão que não vem do trabalho físico, mas da persistência espiritual. É a exaustão de orar e ainda não ver, acreditar e ainda não receber, permanecer, ainda não romper, bater naquela porta e ela simplesmente não parece abrir. Esta não é a exaustão que vem do pecado, mas é a exaustão da fé sob pressão. Muitos crentes perguntam em silêncio: o que eu faço quando ainda estou acreditando, mas estou cansado? Não desista. Deixe-me ser seu incentivador. Não desista. A realidade da fé cansada. A Bíblia não ignora a fadiga emocional e espiritual. E eu também não estou pedindo para você fazer isso, mas ela aborda isso diretamente. Vamos para Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo devido, quando for a hora, colheremos, se não desfalecermos. Observe a estrutura ali. O cansaço é reconhecido. A colheita é prometida. Essa é a colheita, a oração sendo respondida. O desfalecimento é advertido. Mais uma vez, o cansaço é reconhecido. Ele não age como se isso não acontecesse. A colheita ou a oração respondida é prometida, mas o desfalecimento é advertido. Se você não desfalecer, não desistir, você verá essa oração respondida. Isso significa que você pode estar fazendo tudo certo, não vendo a promessa, nem a oração respondida, e ainda se sentir cansado enquanto espera. Fé não é ausência de fadiga. Pode estar cansado e pensar: o que faço errado? Isso não quer dizer que esteja errado. Há apenas um cansaço físico e emocional. E acho que muitas vezes é o reino mental da alma
que se cansa e nos faz querer desistir. Mas o colapso após a vitória. Se isso já aconteceu com você, você fica tipo, cara, você tem uma vitória. E parece que, bum, surge uma contraofensiva espiritual. Um dos momentos mais perigosos na vida de um crente não é o fracasso. É o momento após uma grande vitória. O colapso de Elias. Falamos sobre isso na primeira sessão. 1 Reis 18:38. Então caiu o fogo do Senhor, com licença, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e lambeu toda a água que estava na valeta. Esta é uma das maiores demonstrações do poder de Deus nas Escrituras, onde todos, os adoradores de Baal, os falsos profetas, todo Israel, viram-nos clamar ao seu Deus, sem resposta. Elias clamou ao seu Deus, Jeová, o Santo de Israel. O fogo caiu. Então ele acabou executando, cortando as cabeças de todos os falsos profetas, o que foi um acontecimento real, mas é também um gesto profético de silenciar a voz da mentira dos falsos profetas. Esta é uma das maiores demonstrações do poder de Deus nas Escrituras. No entanto, logo após, em 1 Reis 19:4, ele mesmo foi ao deserto, caminhada de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E ele disse: Basta, Senhor, vamos, tira minha vida. Não sou melhor que meus pais. Não sou ninguém especial. Porque o esforço espiritual sem renovação. Escutem isso, esforço espiritual. Vocês ouviram ministrando, o fogo desceu. Ele fez tudo o que fez. Esforço espiritual sem renovação leva ao colapso emocional. Temos que nos encher de novo. Temos que voltar depois de cansar de ministrar a noite toda em várias reuniões e você tem que voltar à presença de Deus. É preciso haver algum jejum e alguma oração. Eu realmente encorajo e recomendo isso. Em 1 Reis, Deus não repreende Elias. Vamos ressaltar este ponto. Deus não repreendeu Elias, mas o restaura. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 a 6, e enquanto ele, este é Elias, enquanto ele se deitava e dormia sob um zimbro, eis que um anjo o tocou. Bem, você sabe que quando um anjo toca, isso vai renovar as forças. E disse-lhe, levanta-te e come. E Elias olhou, e eis que havia um bolo assado sobre as brasas e uma botija de água à sua cabeceira. E ele comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Alimentou-o, descanse um pouco, seja revigorado, seja restaurado. A resposta de Deus não foi ore mais, ou tenha mais fé, ou mesmo tente de novo. Deus lhe deu descanso, comida e lhe deu tempo. Aquele tempo em que ele descansava. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é se recuperar. Mas parece que essa guerra vem contra nós, uma guerra chamada atraso. A fé se cansa no espaço entre a promessa e o cumprimento. Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Há uma frase dolorosa aqui. Depois de ter feito a vontade de Deus, isso significa obediência. Eu me empolgo às vezes quando eu estou pregando a palavra. Isso me lembra de experiências e ocorrências e acontecimentos que tive com Deus, mas diz que a obediência não elimina a espera. Às vezes dizemos, se eu fizer tudo certinho, pode acontecer agora? Bem, Jesus não é um gênio. Você não esfrega a Bíblia 3 vezes, cita 3 escrituras e bum, simplesmente vai acontecer. A obediência não elimina a espera. Deus diz que cada coisa tem o seu tempo. Há tempo de viver, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir. Você pode ir a Eclesiastes e ler todos os tempos. Há tempo de semear e tempo de colher. Mas a obediência não elimina a espera. Abraão teve uma longa espera. Vamos falar sobre isso? Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21. O qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua semente. Foi o que o Senhor lhe disse, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Ele não podia produzir semente. Não, ele não considerou seu próprio corpo agora morto, quando tinha cerca de 100 anos, nem o amortecimento do ventre de Sara. Agora ouçam isto. Isso é bem interessante, a palavra que usam aqui. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade.
A incredulidade afeta o seu caminhar, faz você vacilar, tropeçar, não andar de uma forma que traga confiança a você ou, possivelmente, até confiança para aqueles que estão te observando. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que o que ele havia prometido, ele era também capaz de cumprir. Agora ele tem 100 anos, seu corpo não está produzindo semente. Sua esposa é velha, seu ventre é estéril, ela não pode ter filhos, mas já era estéril há algum tempo. Mas agora ele não podia focar. Estou falando de Abraão. Ele não podia focar em seu corpo envelhecido ou em sua esposa enrugada, provavelmente com aparência feia naquela idade. Ah, mulheres, não fiquem bravas comigo. Guardem as cartas e mensagens, mas ela estava parecendo velha. Mas ele creu, ele se recusou. Porque quando você olha para as tempestades, como Pedro, você vai afundar na água. Quando você olha para o que está tentando crer que Deus mude, você foca nisso em vez de focar em Deus. Agora veja, ele creu tanto que isso mudou seu corpo físico, tornando-o mais jovem por dentro para ser capaz. Era, na verdade, a semente dele. Não foi um milagre como Cristo sendo uma semente provida por Deus. E o que acho interessante é que você estuda Abraão, sua esposa, que era tão velha que não podia ter filhos. Estéril antes, mas agora seu ventre está morto. Ela se tornou tão jovem e atraente que, enquanto ele viajava, os reis queriam a esposa dele para o harém. Deus pode rejuvenescer, ele pode retomar o que foi roubado ou o que se perdeu. O que se perdeu? Com o tempo, Deus pode restaurar. Ah, isso me dá vontade de gritar. Estou crendo que Deus restaurará algumas coisas. Eu fiz escolhas erradas. Eu simplesmente não fiz certo. Cara, Senhor, restaura aquilo que a lagarta comeu e o que a águia roubou. Tudo que se foi, Senhor, e me dê a oportunidade de restaurar o que foi roubado. Deixe-me escrever esses livros. Deixe-me ir fazer essas convenções. Deixe-me ir. Sabe, quando eu chegar ao túmulo, quero que meu túmulo seja o lugar mais pobre da terra. Tipo, o que você quer dizer com isso? Obrigado por perguntar. Tô falando que não vai sobrar um poema, um sermão, um livro dentro de mim. Que tudo que Deus colocou em mim, de graça recebi e de graça darei. Tudo que Deus colocou em mim vindo do céu, que Ele disse, conecte-se com o céu, torne-se um distribuidor. Tudo que Ele queria que eu distribuísse, que Ele colocou em mim, eu distribuí. Esse é o meu objetivo. Mas às vezes, quase sempre, o que Deus te dá, Ele dá em forma de semente. Você tem que permitir isso através da meditação. E a meditação é um tipo de rega, regar os pensamentos. Se você meditar no mal, está regando e vai colher uma safra ruim. Se você meditar no bem e nas coisas de Deus, você vai meditar. Tem que haver o crescimento. A semente deve morrer. E sabe, ela morre quando você não diz, não vejo, então não está lá. Ela morre quando você diz, eu creio que vai acontecer. Deus não é homem para que minta. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. A sua incredulidade fez você vacilar ou talvez até andar mancando? Não falo do mancar de Jacó porque lutou com Deus e ele tocou na sua coxa, mas falo de mancar porque você está vacilando por causa da sua incredulidade. Você não está andando com ousadia, entende? Quando você tem certeza absoluta de que Deus está fazendo algo por você, você meio que anda com um certo entusiasmo no seu passo. Mas ele não vacilou. Ele manteve o entusiasmo e disse, cara, eu sei e creio que Deus disse que terei um filho. E estando plenamente convicto de que o que ele prometera, Deus era capaz de cumprir. Você tem que crer que Deus pode cumprir o que lhe foi prometido. Abraão não evitou os fatos. Agora escute, ele se recusou a deixar que os fatos anulassem a promessa. Os fatos eram que ele era velho demais, ela era velha demais. A promessa era que, não importa a sua idade, eu vou deixar você ter. Sua esposa vai carregar. Você vai colocar a semente nela. Ela vai ovular, o óvulo vai descer, aquela semente vai se encontrar com... vai atingir o óvulo e ela vai ficar grávida. Ela vai carregar um filho. Meu Deus! Agora, tenho certeza de que ele acordava de manhã e dizia, veja como estou velho.
Ele se levantava fazendo sons de velho, e ela se levantava fazendo sons de velha enquanto, você sabe, ela ia. Mas o ponto é que eles disseram: eu vou confiar em Deus, crê em Deus. Não desista. Fique animado. Coloque uma música de louvor. Quando a dúvida vier, louve até ela sair. Você me ouviu? Quando a dúvida vier, grita bem alto. Duvide das suas dúvidas, não das promessas de Deus, e se anime com as coisas. Abraão não evitou os fatos. Ele se recusou a deixar que os fatos anulassem a promessa. Sabe, chegam momentos em que as emoções colidem com a fé. A fé não cancela as emoções, você ainda vai senti-las. Mas a fé deve governar essas emoções. Eu li isso na primeira vez que fiz a parte 1 sobre quando a fé se cansa. Mas estamos falando sobre. Davi fala a sua própria alma em Salmos, capítulo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela ajuda da sua presença. Davi não deixou sua alma liderar. Ele falou com ela. Você deve aprender a confrontar o desânimo. Não estou falando nos outros, estou falando em você. Confronte seu próprio desânimo. Redirecione seu pensamento e comande seu foco. Volte a pensar em Deus. Na verdade, levei meus netos à escola hoje e no caminho de volta, um pensamento me veio. Eu começando um jejum e orando, buscando a Deus. E um pensamento me veio e eu pensei, não era um pensamento que agradaria a Deus. Eu pensei, isso não está no meu coração. Era o inimigo vindo. Eu disse, cale-se, saia daqui, saia do meu veículo. Pensarei em coisas que são puras, que são justas, que são santas. Se houver algo de boa fama, se houver alguma virtude, pensarei nessas coisas. Então eu o confrontei, pensamento errado, redirecionei meu pensamento para Deus, para a palavra. E eu comandei meu foco. Pensarei nas coisas de Deus, no que é agradável a Ele. Sabe, temos a fonte de renovação quando a fé está cansada. A força deve ser renovada, não fabricada, mas deve ser renovada. Isaías 40, 29 ao 31. Ouçam, meus amigos. Ele, sendo Deus o Pai, dá força ao cansado e multiplica o vigor a quem não tem força. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovaram as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar não é desperdiçar. Vou dizer isso de novo. Esperar não é desperdiçar, é renovar. A palavra renovar traz a ideia de troca. Você dá a ele sua fraqueza, ele lhe dá a força dele. Um bom negócio. A cruz é, na verdade, o lugar da grande troca. Você dá a ele seu cansaço, ele lhe dá força. Você dá a ele sua dúvida, ele lhe dá fé. Você dá a ele sua incredulidade, ele lhe dá mais fé. Você dá a ele sua indignidade, ele lhe dá dignidade. Você dá a ele sua justiça imunda, ele lhe dá a justiça dele. Isso lhe é imputado pela fé. E agora você pode dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas ele, na verdade, quando estamos exaustos e cansados, nos convida a vir receber descanso. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e este é Deus falando. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Notem, o descanso não se encontra na fuga. Ele é encontrado na conexão. Permanecer. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, diz a palavra. Mas é o segredo para uma fé sustentada. João, capítulo 15, versículos 4 ao 5. Permaneçam em mim e eu em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Por quê? Se você vê isso, pois sem mim você nada pode fazer. Então, mesmo cansado, por que você iria querer desistir?
Porque se você desistir, se separar e retroceder para a perdição, você não será capaz de fazer nada. A fé não sobrevive pelo esforço. Ela sobrevive pelo relacionamento. Relacionamento através de Cristo com o Pai. Alguns de vocês pensam, eu sinto pressão às vezes, tanta pressão. Bem, deixe-me dizer e falar com vocês sobre o propósito da pressão. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sua aprovação não é vazia, ela está produzindo paciência, caráter e esperança. Não desista. Eu vou dizer isso, vou apenas semear essa frasezinha em toda a mensagem. Não desista. Mantenha sua fé em Deus. O chamado final, eu acho, seria se você dissesse que o chamado final é para se levantar de novo. Hebreus 12, versículo 3. Pois considerem aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não se cansem nem desanimem em suas mentes. Em outras palavras, nosso líder, nosso campeão, nosso Messias, o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, que é a porta para o Pai. Ele suportou tudo que os pecadores colocaram contra ele, cada guerra, cada provação. Então ele diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos seguir seus passos? Digamos que eles odiaram primeiro, eles vão me odiar. Haverá guerra contra ele, houve guerra contra você, mas em Cristo você vai dar frutos. Mesmo que pareça haver fome, mesmo que pareça haver seca e tribulação e tudo isso acontecendo. É na verdade como tá na academia, fazendo flexões, abdominais e polichinelos. Você vai sair assim como a pressão sobre um pedaço de carvão eventualmente se torna um diamante. Eu acredito que se você não desistir, você vai sair brilhando. Hebreus capítulo 12, versículos 12 ao 13. Portanto, levantem as mãos cansadas e os joelhos vacilantes e façam caminhos retos para os seus pés, para que o que é manco não se desvie do caminho, mas seja curado. Isso é uma ordem, não uma sugestão, meu amigo. Levante suas mãos, fortaleça sua postura, continue avançando. Você diz, mas eu não consigo ouvir a Deus com tudo isso acontecendo. Apenas continue fazendo a última coisa que ele te disse. Siga o que você ouviu por último. E lembre-se disso, quando estiver esperando por aquela voz audível, nem sempre virá. Pode vir, mas nem sempre vem. Entre na palavra de Deus e deixe que ele fale com você. Ouvi um homem dizer uma vez, se você não respeita o que ele já disse, por que ele falaria com você no sobrenatural ou no natural? Então respeita a palavra, leia a palavra, mergulha nela. Não desista, aguente firme. A fé te levará para onde você precisa estar. Então levante suas mãos, fortaleça sua postura, continue avançando. Você pode estar cansado, mas não está acabado. Você pode estar exausto, mas ainda é chamado. Você pode se sentir fraco, mas Deus ainda é forte em você. Isso mesmo, Ele está em você. 2 Coríntios 12, 9, ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se a sua fé está cansada hoje, meu amigo, ela não está quebrada, não se foi, está apenas cansada. Volte para o lugar de descanso. Repouse. Deixe de lado as pressões, o medo, o esforço. Receba a presença dele e a sua força, a sua paz. Pai, eu oro para que o Senhor veja cada coração cansado. O Senhor conhece cada batalha silenciosa. Fortalece aqueles que sentem vontade de desistir. Renove aqueles que se sentem vazios. Restaure aqueles que se sentem esgotados. Que a fé se levante novamente, não pelo esforço humano, mas pelo seu espírito, para que não desistam, não desfaleçam e que suportem. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Puxa, espero que este ensinamento tenha te abençoado hoje, mas eu quero te dar. Se você está meio que recuando, você precisa reafirmar sua fé. Ou talvez você nunca tenha aceitado a Cristo. Você já pensou nisso? Hoje é o dia. Faz esta oração comigo. Diga, querido Pai Celestial, eu tomo a decisão consciente de perdoar cada pessoa que já me machucou ou me fez mal. Eu perdoo até a mim mesma. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu creio que Ele morreu pelos meus pecados.
e que o Senhor o ressuscitou dos mortos. Seja meu Senhor e Salvador, perdoe-me de todos os meus pecados. Eu entrego a minha vida. Eu não quero apenas que o Senhor seja o perdoador dos meus pecados, mas que seja o meu Senhor. Eu rendo a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Isso mesmo, repete isso. Eu creio que você acabou de nascer de novo. Se você fez essa oração ou apenas reafirmou sua vida ao Senhor, agora Ele também cura. Então, se você tem um olho cego, ouvido surdo, visão ruim, tumores, nódulos, enfermidade, doença, artrite, bursite, não importa qual seja a dor, coloque a mão, se puder, onde ela está, ou se a pessoa não puder e você estiver lá na sala com ela, por favor, coloque a sua mão. Assim que eu terminar de orar, quero que você tente fazer o que não conseguia antes. Tente ler, tente ouvir, tente falar. Verifique o crescimento e o tamanho do tumor. Verifique-se a dor. Eu creio que você verá um milagre aqui em apenas 1 segundo. Pai, em nome de Jesus, eu quebro o poder de toda maldição, feitiço ou encantamento de bruxaria. Ordeno a opressão, depressão, instabilidade mental. Soltem essas pessoas agora, em nome de Jesus. Peço que os perdoe por todo pecado que não seja para a morte, Senhor. Eu repreendo espíritos de cegueira, espíritos de surdez e mudez. Repreendo toda artrite, bursite, fibromialgia, toda dor crônica, diabetes juvenil, artrite juvenil, em nome de Jesus. Diabetes, seja curada. Eu repreendo todo espírito, em cada pâncreas. Ordeno que pedras na vesícula e nos rins se dissolvam. Eu quebro essa maldição de bruxaria sobre você agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Ordeno que todos os tumores, crescimentos e hérnias se dissolvam, deixem os corpos. Eu proíbo que voltem. Câncer, doenças do coração, pulmões, fígado, rins, sangue, ossos. Eu quebro o seu poder. Solte essas pessoas agora. Milagres criativos, órgãos que precisam ser substituídos, olhos, ouvidos internos, tímpanos, todas essas curas em nome de Jesus. Efeitos de longo prazo da Covid. Pulmões sejam curados agora. Enfisema, saia. Eu ordeno que a respiração seja restaurada. Força para suas pernas, força para seus tornozelos. Saia desse leito de enfermidade. Saia dessa cama, dessa cadeira de rodas. Eu ordeno a todo o poder das trevas que saia de você, em nome de Jesus. Tudo bem, comece a fazer o que você não conseguia. Levante esse braço, abre e feche essa mão. Mexa seus pés, suas pernas. Levante-se. Peça ajuda a alguém porque você pode estar um pouco fraco, mas comece a andar agora. Comece a fazer, olhar, ouvir, falar, seja o que for que você tinha problemas. Eu creio que os milagres de Deus chegam a você hoje. Nossa, tem um número na tela, tem um e-mail na tela. Quero que entre em contato. Me conte se aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou talvez você estivesse afastado do Senhor por um tempo e voltou e disse: fiz um novo compromisso com o Senhor. E meus olhos veem e meus ouvidos ouvem. Seja qual for o seu testemunho, por favor, compartilhe conosco. Queremos nos alegrar, não queremos apenas lançar isso sem saber se está alcançando ou tocando alguém. Ei, eu creio que Deus te tocou e você foi encorajado a não desistir hoje. Diga, ei, sabe de uma coisa? Deus não é homem para que minta. Ele não é o grande eu fui, ele é o grande eu sou. Ei, sabe, até a próxima. Aqui é o Dr. Bryan Adams e espero milagres diários, todos os dias para você. E te encorajo, entre em uma igreja que crê na Bíblia, comece a ver a palavra, entregue suas finanças, sua saúde, apenas coloque tudo, humilhe-se e entregue tudo ao Senhor. Não quero apenas que sejas meu Salvador, quero que sejas o meu Senhor. Guia meus passos, faz o que quiseres fazer. Eu me curvo humildemente a ti. Ei, estamos chegando ao fim. Só alguns segundos. Vejo você na próxima no A Fé Agora. Deus abençoe.